Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Papo Franciscano. O Papo Franciscano e natalino de hoje é com a professora Mariana de Matos Ponte Raimundo, que é doutora em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer receber você aqui, que já foi da casa um tempinho, Sim. Né? E agora retorna. Professora, como a ciência da religião entrou na sua vida? Então, eu vim da licenciatura em História e continuei com especialização em História e pesquisava cristianismo antigo, né? E eu queria falar sobre relação entre religião e política no contexto do Império Romano e comecei a esbarrar em várias questões delicadas para se tratar dentro da composição historiográfica. E aí, por indicação de um amigo, eu conheci o programa de pós-graduação em Ciência da Religião, em Juiz de Fora. Comecei a ter contato, comecei a frequentar alguns eventos e ali eu tive a sensação de posso desenvolver aqui a minha pesquisa, né? Fui super bem acolhida quando fiz o processo seletivo, né? Encontrei um orientador que super me apoiou na pesquisa, né? Ainda que ela tenha se modificado por diversas vezes, mas foi realmente um encontro acadêmico muito gratificante. Eu pude desenvolver ali realmente as ideias que eu tinha, me ancorando na bibliografia que eu queria buscar, eu queria a interseção com a teologia, eu consegui fazer isso, né? E dessa experiência com o mestrado eu resolvi continuar, porque como a minha pesquisa de mestrado ela acabou ficando muito no contato com os concílios da antiguidade, eu resolvi continuar nessa proposta de entender os concílios e fazer um comparativo entre concílios da antiguidade e concílios contemporâneos, né? Claro que também foi sendo modificada essa pesquisa e o resultado foi a minha tese de doutorado sobre o Concílio Vaticano I, que foi uma dádiva, assim, eu consegui fazer interseção entre história, teologia, teoria social, né, e trabalhar bastante a questão da tradição católica. Que interessante. E é bom quando a gente consegue, quase que por um acaso, fazer essa ponte, né, em tantos saberes. Sim, com certeza. É realmente um encontro pessoal meu, né, com a ciência da religião. Tive muito apoio, muitos colegas, né, que foram super abertos a me ouvir, a dar orientações, né, a apresentar suas possibilidades de pesquisa, né, e realmente um resultado que foi um resultado muito bom, né, tanto em termos de pesquisa acadêmica, mas pessoalmente também, né, me deixou bastante realizada, assim, acho que é exatamente isso que a gente precisa buscar na academia hoje, com as nossas pesquisas até fora do ambiente acadêmico, né, que eles realmente tragam um resultado que seja um resultado proveitoso, tanto para a gente quanto para aqueles que vão consultar, vão ler esse material, né. Agora, uma coisa que me veio à cabeça agora, que eu acho muito interessante, é a figura da mulher na academia, né? Aqui no ETF, de certa forma, a gente tem, né, algumas professoras, né? Mas eu acho que isso precisa aumentar, né? E é interessante que sempre na minha vida tiveram mulheres que foram referências para mim. E eu posso dizer que você foi uma. Porque eu também tentei o mestrado lá em Ciência da Religião, acabei indo para a História, mas eu lembro que a Mariana fazia parte de um grupo, né, que o Emerson tinha, né, e eu lembro que quando eu cheguei lá, levei o meu textinho, né, tinha que fazer as críticas, a Mariana fez a crítica no meu texto, eu falei, meu Deus, nossa, meu texto está muito ruim, mas aquilo ali foi uma coisa muito boa para mim, sabe? Porque quando a gente entra nesse meio acadêmico, a gente não está preparado, principalmente no mestrado, né? E aquilo ali foi meio que o start, né? Aquilo que me fez fazer assim, opa, eu preciso modificar meus pensamentos, minhas abordagens, e a Mariana é muito boa nisso. Porque a gente tende, assim, na nossa pesquisa, né? Vamos ficando tão imersos que a gente não vê outras possibilidades, né? Então, eu acho extremamente bom, produtivo, quando tem alguém para ler e apontar Exatamente, alguma coisa, né?
alarga, né, aquilo que a gente está Com certeza. pensando, né? Mas eu acho que essa sensação de ruptura também é muito forte quando a gente termina o ensino médio e vai Sim, para a sim, primeira graduação, né? É um Isso universo também acontece. completamente diferente. sim, com certeza. São quase que ritos de passagem, né? Para quem escolhe essa trajetória acadêmica, né? E o que você falou da presença das mulheres, eu acho que é extremamente importante nós marcarmos esse Com lugar de certeza, fala, né? com certeza. Nós ainda temos uma dificuldade muito grande da inserção das mulheres no ambiente acadêmico e científico por uma diversidade de fatores, né? Então, a possibilidade de que a gente possa ingressar, de que a gente tenha condições de dar continuidade aos nossos estudos, concluir, né? Estar aqui numa oportunidade dessa falando para tantas pessoas é importantíssimo. E é engraçado que a presença feminina é muito forte nas séries iniciais. Sim. Desde o jardim da infância, maternal, classe de alfabetização, né? Geralmente são professoras, são as tias que dão aula, né? E quando a gente chega nos níveis mais avançados... um declínio, né? Talvez, assim, uma referência que eu tive, que talvez tenha sido também da Mariana, foi na graduação de História, né? Nós tínhamos a Janaína, a Lia. A Lia, nossa, Fantástica. é fantástica. Aquela pessoa, ela conseguiu me mostrar uma maneira de ver as coisas totalmente diferente, porque ela tinha uma visão assim, sabe? Quando ela falava, era até complicado, porque você tinha que pensar um pouquinho para entender o que ela estava dizendo, né? Mas aquilo ali foi excelente para minha vida acadêmica, eu acredito para a tua também. Sim. Mas entrando no nosso tema, né, que talvez não, né, a figura mais importante do cristianismo, a figura feminina, né, mais importante do cristianismo, né? Eu te pergunto o seguinte: como que Maria entrou nas tuas pesquisas? A partir de que momento que isso aconteceu? Eu lembro de ter visto uma palestra sua com a Juliana, né, e falando sobre a figura de Maria. Mas quando começou esse interesse? Então, ainda durante o doutorado, né, talvez até por uma motivação pessoal, essa presença feminina na academia, eu comecei a participar de alguns grupos de estudo em que a tônica era sempre o papel da mulher dentro das religiões, né? E aí uma diversidade muito grande de pesquisas. E eu comecei até a ter um confronto pessoal do tipo, eu sou uma pesquisadora mulher, eu tenho oportunidade, né, essa inserção, e não falo sobre mulheres, né? E a minha pesquisa propriamente de doutorado é uma pesquisa em que havia pouca possibilidade dessa abordagem, né? Talvez o único momento em que, de fato, eu entrava na temática feminina era com o dogma da Imaculada Conceição. E isso começou a realmente ebulir várias ideias, né? E eu pensei, bom, vou começar então, já que é onde eu toco, né? Eu toco em Maria, eu toco nos dogmas marianos, é por aí que eu vou começar a puxar, né? E eu comecei a transitar, fazendo alguns papers, algumas apresentações sobre os dogmas marianos, e dessa questão eu comecei a dialogar com bastante gente, né? E aí falei, bom, vou tentar entender, então, outra perspectiva. Qual que é o papel de Maria no catolicismo popular brasileiro, né? E aí eu estava rodeada de pesquisadoras que tinham temáticas afins, né? E comecei, então, a tentar pensar essa possibilidade, né? Qual que é a identificação que os grupos de mulheres católicas têm com a perspectiva de Maria, como que elas entendem Maria. Aí peguei bastante conteúdo das comunidades eclesiais de base, né? Peguei aí uma interseção com a teologia da libertação e realmente produzi bastante coisa nesse momento sobre essas questões, né? Quando eu fui fazer a palestra com a Juliana, já foi pensando na questão dogmática, né? Então eu falava exatamente dos dogmas da antiguidade, voltados para essa percepção de Maria nas primeiras comunidades cristãs como um elemento aglutinador, né? Ela realmente traz não só um exemplo de mulher a ser seguido, né? Mas ela traz um elemento que é substancial para o desenvolvimento da própria religião, né? A própria institucionalização do cristianismo ao longo dos primeiros séculos passa por esse papel de Maria, né? E até a afirmação
do papel que ela exerce junto ao seu filho Jesus, né? Então foi daí que eu fui desenvolvendo um pouquinho dessa percepção, né? Acabou não sendo a minha pesquisa principal, mas é uma pesquisa que eu acho extremamente gostosa de fazer, né? Porque me identifico pessoalmente, e extremamente importante, né? Perceber o papel de Maria não é simplesmente perceber o papel da mãe de Jesus, é realmente perceber o papel de uma mulher que sustentou toda uma história, né? Desde o momento em que ela aparece de fato para a gente até o pós, né? Ela permanece após a morte, após a ressurreição, ela permanece como uma figura fundamental para essa comunidade que se forma. E tem as várias recepções sobre Maria, né? Isso também dá um vasto estudo, né? Sim. E é interessantíssimo, né? Até a forma dela transmitir a mensagem, né? As diversas aparições marianas, como que ela vai se colocando, né? Esse papel realmente da mulher que permanece. Existem muitos trabalhos, por exemplo, falando sobre Nossa Senhora Aparecida, né? E ela tem uma importância muito grande social aqui no Brasil, né? Isso é muito interessante. Mas entrando no nosso tema Maria e o Natal, né? Maria é uma figura central para o Natal, né? Mas eu acho que esse tema ainda fica um pouquinho velado, sabe? A gente né, falou sobre essa questão da liturgia do Natal e tudo mais, né? Mas qual a importância de Maria para o Natal? Né? Dentro dos teus estudos, você conseguiu perceber algum fato que te chamou mais atenção? O que você tem a falar sobre? Eu acho que a importância dela é vital, né? E a gente poderia elencar em vários momentos, né, essa importância. Se tem algo que me chama mais atenção é a proposta de vida mariana, né? Quando Maria se coloca a serviço, né? E esse é um dos fatores fundamentais, né? É o sim de fato, né? É a adesão dela, é a aceitação dela. Não só a gerar o Filho de Deus, mas é a aceitação a um plano, né? A um projeto, que ela na prática desconhece, né? Deus tem o seu plano de salvação, mas Maria não participa dessa elaboração do plano, ela não tem o conhecimento pleno desse plano, né? Mas aquilo que é descrito para ela é o suficiente para que ela faça essa adesão pessoal, voluntária, né? Então ela participa em todos os momentos desse plano de salvação só com a meditação do coração, né? Que é uma coisa tão bonita de Maria, né? Ela guarda as palavras e medita no coração. E a cada etapa do desenvolvimento desse plano, ela vai conhecendo uma parte, né? E cada parte é suficiente para ela. Eu acho isso extremamente interessante porque nós vivemos numa sociedade do imediatismo, do individualismo, né? Relativismo. Sim, pois é. E quantos de nós estaríamos dispostos a fazer esse tipo de adesão, né? Não conheço o que vai ser desenvolvido, mas conte comigo para o que precisar, né? É algo bastante difícil, se já não fosse difícil o suficiente se colocar nessa posição de serviço que Maria faz, né? E eu estava refletindo justamente porque quando o anjo chega e anuncia, ela simplesmente fiat, né? Faça assim. Ela prontamente, né? Ela não teve tempo para pensar no que tudo que ia acontecer. Ela simplesmente confiou, né? E aí a gente tem uma nova visão da figura feminina em Maria, porque Maria, geralmente a gente pensa na Maria das dores, a Maria que sofre, e no entanto ela era uma mulher extremamente forte e corajosa, sim, porque dizer um sim a um projeto que ela mal conhecia, e principalmente 2000 anos atrás, a gente imagina uma mãe solo. Hoje em dia já seria difícil naquela época. E praticamente uma criança, né? Exatamente, muito jovem. Com todo um contexto social que provavelmente a repudiaria, né? Com toda uma situação familiar que talvez não fosse
né, tão bem aceita, né, essa circunstância, e ela se coloca nessa posição, né? E antes do faça-se propriamente, tem algo que eu acho que é interessantíssimo nesse contato de Maria com o anjo, que é, vem do anjo a anunciação, né? Vem do anjo a mensagem, você será a mãe do Salvador, né? E a pergunta de Maria, a primeira pergunta de Maria, eu acho interessante, que é o como. Como se dará, né? Ela não pergunta por que eu, ela não fala, ai, mas não posso fazer. As primeiras palavras que Maria retorna ao anjo são o questionamento como, né? E um como muito no sentido de disposição. É a força, essa força que ela demonstra, né? É no sentido de disposição, não é no sentido de recusa, né? Muitas vezes nós ouvimos o como algo que representa uma recusa, né? Exatamente. Como é que vai ser feito? Isso é tão difícil, né? Já é uma recusa. O de Maria não, é um como no sentido de disposição. Ela faz essa demonstração de que ela entende a necessidade de participar desse momento, participar desse plano, né? Ela só quer entender qual que é a função dela, né, nessa execução. E esse como, ele é tão interessante, por quê? Porque Maria já entende o seu lugar feminino de disposição a Deus. Ela já é uma serva humilde antes mesmo de se declarar como serva, né? Ela entende a sua condição moral, a sua condição física de não ser maculada, né? E quando ela pergunta esse como, tem muito dessa inocência da adolescência, né? Como é que eu vou permanecer servindo a Deus de forma sem mácula se eu vou gerar um filho, né? E a resposta do anjo é suficiente para ela, né? O poder do Espírito Santo para ela é a resposta que ela precisa, né? Ela não precisa de mais do que isso. Então é uma força feminina que se demonstra não através de uma imposição, não através de uma proeminência diante de grupo nenhum, nem através de força física, nada disso. É uma força que se demonstra exatamente em participar desse plano da forma que Deus escolher, né? É onde Deus a colocar, ela está lá para servir, né? Ela dá essa adesão. E é interessante pensar o contraponto, né? Que é essa mensagem divina da liberdade, da aceitação, né? Ela recebe um convite, ela é convidada a ser a mãe de Deus, né? Ali ela poderia, de alguma forma, ter recusado, né? A gente sempre pensa nessa possibilidade, não existe. Mas a possibilidade estava ali, né? Circunstanciada. Então, ela vai realmente aceitar um convite que é colocado. E aí nós vemos 3 palavras que são muito interessantes, né? Nessa narrativa. É a fé de Maria, a coragem de Maria e a humildade de Maria. Porque, como você disse, ela era uma adolescente, ela poderia muito bem ter dito, bom, agora eu sou eleita. Em momento nenhum a gente vê esse tipo de comportamento nas narrativas bíblicas. Pelo contrário, né? O serviço de Maria não é só o serviço a Deus, é o serviço aos outros, né? Quando Isabel precisa de auxílio, ela corre para socorrer Isabel. Então ela não se coloca nessa posição de agora eu vou ser a mãe de Deus, então todo mundo aqui tem que me prestar algum tipo de reverência, todo mundo tem que estar a meu serviço. Não, é o contrário, né? Ela se coloca a serviço dos demais. Isso é fantástico. Mesmo nas bodas de Caná acontece a mesma coisa, né? Quando ela pede a Jesus, exatamente, ela diz, olha, acabou o vinho. De alguma forma ela até antecipa, né, o milagre das bodas com o faça-se dela, né? Sim. Exatamente o que ela faz é o que ela pede que seja feito. Eu acho interessante a figura da mulher naquela cultura ali, era muito importante. E a questão da educação religiosa, e principalmente a educação religiosa, né? Existem algumas exegeses, né, falando sobre essa questão das bodas, né, do milagre, como uma referência que Jesus teve da infância, né? Isso é muito interessante, né? Eu acho que
existem ainda poucas, como é que eu vou dizer, as pessoas ainda não têm o conhecimento do que realmente Maria representa, né? Porque fica muito nessa questão do dogma, né? Daquilo que você, ou do rito, né? Mas quando a gente entra nesse ponto que você está falando agora, né? Que é justamente esses conceitos importantes que a gente fala de humildade, né? E eu acho que entra aí a questão da força da mulher também, né? Porque Maria, ela teve que ser muito forte para poder aceitar e depois viver aquela missão, né? Eu queria te perguntar agora com relação essa questão da própria igreja em si, né? Aquilo que você pesquisou durante os concílios, né? Existe algum ponto, né, dentro dessa pesquisa que você fez que você consiga fazer uma fala sobre a questão do Natal e Maria? Isso teve algum processo que se modificou? A gente fala às vezes da questão da tradição, né? A gente trabalha muito com Hobsbawm, né, das tradições que são construídas, né? Existiu alguma diferença na narrativa? Você tem algum conhecimento sobre isso? Então, a figura feminina, ela acaba sendo sempre uma figura complexa, historicamente, né? Em alguns contextos sociais, essa questão vem mais à tona, né? O contexto, por exemplo, do Concílio Vaticano I, que é o século XIX e é o momento em que vem o dogma da Imaculada Conceição, é um contexto extremamente tenso para as relações sociais e para as relações da igreja com o contexto social, né? Então, é uma igreja que está marcando o seu lugar de tradição. É uma igreja que precisa dizer que ela é fruto de uma tradição de 19 séculos, né? É uma igreja que precisa marcar aquilo que faz parte da sua doutrina e aquilo que não faz. A igreja não precisou fazer isso? Precisou, o tempo todo, né? Tanto que nós temos 21 concílios. Então, esse é um momento bastante tenso em termos desses conflitos teóricos, né, que estão aí em torno da Igreja Católica e até na marcação política, né? É uma igreja que, nesse momento, está vivendo uma perda de espaço político, né? Não só o espaço social, propriamente, mas o espaço no sentido físico, né? Ela está quase que sendo encurtada ali nos seus limites. E o dogma da Imaculada Conceição vem justamente de encontro a essa igreja. É uma forma de fortalecer a própria perspectiva católica, né? É um dogma que já havia, né, a circulação da ideia dessa concepção imaculada de Maria, né? Que não foi imaculada nem mesmo no momento da concepção, nem mesmo no momento do parto, mas, e inclusive já fazia parte até de algumas festividades litúrgicas, né? Mas que não era uma questão estabelecida de forma institucional. Então, esse estabelecimento vem de encontro a uma igreja que precisa demonstrar esse lugar. Então, essas festividades acontecem e elas são legitimadas pela igreja. A crença nessa Imaculada Conceição, ela é legitimada pela igreja. Por quê? Porque isso faz diferença para o corpo de fiéis, né? Não apenas para a instituição católica em si, mas para todos aqueles que creem, que vivem essa fé católica, né? Essa adesão é uma adesão pessoal, então esses fiéis precisam entender que essa igreja está ali presente, participando desse momento. Então, é uma relação de troca, né? Contexto social, instituição religiosa. Se nós pensarmos a antiguidade, o dogma de Maria, Mãe de Deus, né, século V, ainda contexto do Concílio de Éfeso, tem similaridades, né? É um momento em que nós temos aí várias heterodoxias, né, paralelas a esse processo de uma igreja que ainda não é uma instituição sólida, uma instituição forte, né, está nesse processo, até mesmo de definição da sua hierarquia, né?
Então, vem o dogma de Maria como mãe de Deus para disseminar essa ideia. Existe algo estabelecido aqui que vai de encontro ao que o corpo de fiéis necessita, ao que essas comunidades cristãs necessitam. Nós percebemos a necessidade de demonstrar que a igreja está em sintonia com essas comunidades que vêm venerando Maria como mãe de Deus e que isso de fato é, né? A igreja precisa fazer esse reconhecimento. Então, a questão dogmática, ela vai muito na necessidade de reconhecimento por parte da igreja enquanto instituição e no sentido de legitimação mesmo, né? Talvez nesse processo histórico nós tenhamos perdido muito dessas narrativas talvez mais pessoais de Maria, né? Quem ela é, como ela se comporta, como ela transita nos diferentes espaços em que ela está inserida, né? E tenhamos ficado muito marcados nos dogmas. Preciso reconhecer o dogma, né? Preciso aderir ao dogma, né? Na perspectiva católica. E aí as narrativas talvez tenham se tornado fluidas demais a ponto da gente não fazer esse reconhecimento, né? O Papa Francisco, por exemplo, na encíclica O Evangelho da Alegria, ele vai falar de uma Maria que é a própria pessoa que faz o nascimento acontecer. Isso eu acho tão fantástico, porque é Maria mulher, é Maria mãe, é Maria a primeira experiência dela ali, né? Mas é Maria que cria uma estrutura, né? Ele fala que só ela poderia transformar aquela gruta na maternidade de Jesus, né? Isso é tão bonito, né? De uma preciosidade, porque quando nós pensamos o Natal, o que geralmente vem à imagem no primeiro momento, assim, se a gente fala de Natal, não sei vocês, mas eu penso muito nas canções, né? Eu fui criada dentro da Igreja Católica, mas sempre amei filme de Natal, essas coisinhas. Então, qualquer musiquinha de sino, de Capelinha de Jesus, qualquer coisinha assim, eu lembro do Natal, né? E as canções de Natal, elas são extremamente sensíveis nesse sentido do contato, né? Talvez a gente entoe essas canções e não preste tanta atenção, né, nas letras, né? Mas elas são extremamente sensíveis nesse contato a mãe e o filho naquele lugar humilde, né? Que a crítica histórica vai dizer que não era bem a manjedoura, né? Que não era o estábulo, que não era a gruta, mas que não faz diferença, né? Em termos de imaginário, porque é esse contato que acontece ali, é uma outra coisa, né? É esse momento mãe e filho. É Jesus, filho de Deus, feito homem, né? Então, imagina essa experiência. Ele feito homem, seu primeiro contato com o mundo é um contato delicado, né? É um contato nessa pobreza, não está numa cama de cetim, nada disso, está envolto, né, nos panos que ela consegue para envolvê-lo, mas ele tem o colo, ele tem o afeto, ele tem a força dessa mulher, né? Ela fez tudo isso acontecer e ela fez tudo isso acontecer para ele, em torno dele, né? Se a gente segue, acompanha as narrativas de Maria, poderíamos chegar às bodas, o que ela faz para o filho, ela não faz para ela ou por ela faz por ele e para ele. E a gente vai até a narrativa da cruz, né? Ela só fica lá. Ela não precisa se posicionar, ela não precisa fazer um estardalhaço, nada disso. Ela cumpre exatamente o seu papel quando ele se direciona a ela, né? É Jesus que se direciona a ela. Porque aquele momento, até naquele momento, que com certeza é um momento de extrema dor, ela reconhece que é por ele que ela está ali. Mas eu acho que ela simboliza a força, né? Acho Sim, que quando ele olhava para ela, ele tinha mais aquele impulso, né? Claro, o impulso humano, né? De continuar, né? E você estava falando aí, eu acho que você falou de uma maneira muito bonita, né? Quando a gente pega a nossa experiência do Natal hoje em dia, né? Eu acho que a mãe, eu tenho certeza, né? A mãe, ela tem um papel super importante, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, né? Ajudava a montar a árvore, sempre com a mãe,
né? Colocar o presépio, né? Tem aquela figura da mãe ali, né? E hoje eu vejo isso acontecer com meu filho e a minha esposa, sabe? Eu acho que isso é perfeito, porque é uma forma de você vivenciar aquilo que aconteceu lá atrás, né? De você ter aquela referência de mãe, né? E eu acho que Maria, ela cumpre isso muito bem. Eu acho que nós católicos, né, a gente tem realmente o privilégio de ter uma mãe, né? E essa mãe, de certa forma, ela está todo o tempo ali com a gente e demonstrando aquele amor de diversas formas, né? Quando a gente começa a entender isso, eu acho que isso é perfeito. Você colocou assim de uma maneira muito bonita. Eu fiquei pensando, a gente pensa no Natal, né? O menino Jesus, claro, Deus feito homem, mas às vezes a gente esquece que ele é feito homem e um homem frágil, com todas as fragilidades Exatamente. inerentes ao ser humano comum. E essa relação entre mãe e filho é a sua relação com a sua mãe, a minha com a minha mãe, a sua, né? É de todos nós, é uma vivência muito comum, muito corriqueira, não é verdade? Sim, com certeza. E a mulher, ela vivencia o nascimento de uma maneira muito intensa. Você pode até falar mais sobre isso, né? Porque é o momento que a criança mais precisa, né? Aí tem a questão da amamentação, que também é um processo difícil, não é fácil, né? Então acho que ali se cria um vínculo muito grande entre mãe e filho, né? Ou mãe e filha. Eu acho isso perfeito. Com certeza. Eu imagino que também é um momento extremamente frágil, né? Não Sim. só para o bebê, mas para a própria mãe, né? Ela está numa condição de fragilidade. Então, essa intercessão é uma intercessão bastante profunda, né? É uma relação que se solidifica nesse momento. E hoje em dia, né, a gente vai para o hospital, lá tudo acontece, né? Você imagina tudo acontecendo ali. Os homens estão na sala de parto, Exatamente, né? exatamente. Mas, assim, tudo ali era precário, né? Foi o que você falou, né? Tava tudo na mão deles, né? Sim. Principalmente na mão dela. Né? Acho que José, ele estava ali fazendo um amparo, né? Mas a força toda foi dela, né? Tudo que aconteceu por intermédio dela, né? Sim. Isso é muito interessante. Se nós fazemos uma comparação teórica, né? É claro que o sentido da narrativa eu acho muito mais precioso. Sim. Mas uma comparação teórica, nós poderíamos puxar o próprio conceito de tradição, que é tão caro para a igreja, e associar a Maria, né? Maria faz esse papel da tradição muito bem. Ela traz essa noção de uma continuidade, né? Que é muito o que nós percebemos nas nossas mães. Sim, quando você fez a narrativa, eu lembrei exatamente disso. O que a mãe faz? Ela o tempo todo nos mostra aquele que é o nosso caminho, que não deixa de ser a nossa tradição. É a estrela, tem família que só coloca a estrela no dia tal, né? Por quê? Porque aquilo tem um sentido, né? Participa daquele momento que é o momento daquela família reunida ali para terminar esse processo de montagem da árvore com a colocação da estrela. Ou o menino Jesus no presépio, né? Eu me lembro da minha avó, eu criança. O menino Jesus não vai para o presépio de jeito nenhum antes da noite do dia 24, né? E ela sempre dizia, ele ainda não nasceu, né? Então, isso é bastante simbólico, né? Como que a gente cria essas tradições através desse colo materno, através dessa inspiração materna. E é exatamente o que Maria faz, né? Esse papel dela enquanto mãe, mas também enquanto mulher, dentro desse contexto social em que ela vive, ela cria uma tradição, que não é uma tradição de ruptura, como nós poderíamos esperar da Mãe de Deus, né? Alguém que vem para mudar as estruturas de como a mulher se encaixa nessa sociedade, mas vem para mostrar que com pequenos gestos, a sutileza do dia a dia, essa estrutura se modifica, né? E nós podemos reconhecê-la de outras formas. Você estava falando da avó, eu acabei lembrando também da avó de Jesus, né? Da mãe de Maria, né? Sim. Que a gente não tem muita coisa nas narrativas, né? Mas eu acho que por conta da nossa experiência na família, igual você teve agora, a gente começa a tentar pelo menos pensar de como foi, né, também a figura da avó, né, que é uma extensão da mãe, né, que eu acho também isso é perfeito, né,
A gente tem essa possibilidade de imaginar. Sim, né? Com certeza, né? E assim, do pouco que nós temos, né, dessa avó de Ana aí, nós temos a mesma percepção, né, de alguém que fez um trabalho participativo no plano de Deus, né? Exatamente. O conhecimento de Ana e Joaquim ali, de que Maria tem essa missão dentro desse plano, também é um papel fundamental, né? Eles também servem a Deus ali na sua simplicidade, né? O que não deve ter sido fácil. Certamente. Né? Não sei se eles imaginavam o que ia acontecer, mas, né, realmente deve ter sido uma tarefa bastante difícil, né? Agora, você estava falando muito sobre o dogma. Como a gente está dentro de uma casa franciscana, né? O dogma, ele vem de uma cultura franciscana. Propriamente o dogma da Imaculada? Da Imaculada? Por causa da relação com os escotos? Sim, nos escotos, né? Eu não sei se você chegou a se debruçar sobre isso. Não, é algo que eu passei bem distante. Mas é interessante porque a gente tem um quadro aqui, né, que eu queria até colocar aqui, mas acabei não botando, que é essa referência de Duns Scoto com o dogma da Imaculada, né? E tem um filme que parece ser bastante interessante. Eu não assisti o filme, assisti só a cena, que é a disputa teológica para se falar do dogma, né? E um negócio super rebuscado, né? Então é interessante porque assim eu vejo a figura de Francisco refletindo essa humildade, né? A gente conversava com o Frei Marcos falando sobre justamente essa maneira franciscana de viver o Natal, né? Então entra a questão do presépio, né? O segmento de Jesus é muito forte, mas eu acho que o segmento de Maria também. No entanto, que nós estamos numa província chamada Imaculada Conceição. Né? Isso é bastante interessante. Mariana, a gente está chegando no final. É um tema maravilhoso. Acho que a gente teria papo aí para muito tempo. Com certeza. Mas eu queria que, de repente, você deixasse uma mensagem, que talvez venha do teu coração, para as pessoas que estão assistindo agora e também pessoas que queiram saber um pouco mais sobre Maria, que de repente queiram vir aqui para a teologia, estudar isso um pouco mais a fundo, né? Mas eu acho que isso que você trouxe hoje, mesmo de uma maneira bem resumida, né, já acendeu ali a vontade de pesquisar, de saber um pouco mais. Né? E se você puder deixar essa mensagem. Eu acho que Maria é essa figura, né? É uma figura elementar para toda a história do cristianismo. Quem diria que do sim dela nasceria aquele que marcaria a própria história ocidental, né? Antes e depois, né? Desse filho que basicamente se divide a nossa história ocidental. Então ela tem um papel que é um papel importantíssimo e que não importa o quanto nós estudarmos sobre Maria, sempre tem algo para ser descoberto, sempre tem algo para ser trabalhado. E Maria traz esse elemento que é essa possibilidade de nós não só teorizarmos sobre ela, né? Mas nós entendermos essa caminhada, entendermos essa jornada, pensarmos até mesmo em termos de fé pessoal mesmo, né? Qual que é esse sentido de Maria? E essa adesão de Maria ao plano de Deus, eu acho que é a grande mensagem que fica para a gente, né? Maria entende que existe esse plano, ela não precisa se debruçar sobre ele para participar, ela de fato é a discípula, né? Ela sabe qual é o papel dela no seguimento ao Filho de Deus, no seguimento a Jesus e a esse projeto de salvação, né? Então ela simplesmente se coloca à disposição, se coloca a serviço e vai, né? Acho que essa é a grande mensagem que nós temos. E, na verdade, o Natal não é nada mais do que esse serviço, Exatamente. Né? Para fora de toda essa grande possibilidade comercial que nós nos acostumamos Exatamente. a viver, né? O que, de fato, é o Natal é esse serviço, é esse afeto, é essa tranquilidade, né? Tão difícil nos dias de hoje e que Maria nos ensina de uma forma maravilhosa. Muito bem.
eu completaria, né, falando das mães que nesse momento estão pensando o que vão comer no Natal, né? Com filhos que às vezes estão doentes, né, com uma família às vezes destroçada, né? Infelizmente a gente vive um momento muito delicado, né? E eu espero que Maria interceda por essas mães, né, interceda por essas famílias, e que ela possa também estar presente, né, nessas famílias de uma maneira muito mais fervorosa, né? Claro que as pessoas têm que se abrir a isso, né? E principalmente para essas mães que necessitam tanto, né? Então que Maria esteja lá ao lado dessas pessoas, principalmente dessas mulheres, no dia de Natal. E a gente fica com a saudação de Francisco, né, que ilustra bem o que você falou tudo agora, né? Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem.